Acho que podemos começar. Tranquilo? Bom, tudo bem? Então, Boa noite. Se vocês tudo bem? quiserem começar um pouquinho aí contando de vocês e depois eu Certeza, comento o que eu certeza. fazer por aqui. Então, a gente é basicamente uma liga de investimentos do Paraná. É um pouco, acho que, fora do teu nicho, né? Então, você está acostumado. E eu e o Henrique, que vai tocar a conversa comigo, a gente acompanha você há um tempo. E daí resolveu te convidar para fazer uma conversa, um bate-papo ali sobre crédito. Legal. E aí, vocês estão então é a Federal do Paraná, a faculdade? Exato, exato. E aí o pessoal é em geral aluno de economia, administração, engenharia. Engenharia e economia são os mais fortes. Daí tem alguns GDM também. Bacana, legal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu não sei como é que vocês querem tocar a pauta. Enfim, me dá uma orientada aqui que a gente vai levando. Claro, claro. Então, acho que. Pô, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite ali super rápido também. E... Mas queria que você começasse contando mais um pouco sobre sua trajetória no crédito ali, até hoje, na JGP e nas outras casas que você passou também. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho, fast forward aqui da trajetória, e depois, se for o caso, eu volto um pouco aí para coisas que podem ajudar vocês aí nessa etapa de vida e de carreira. Mas, basicamente, eu me formei na Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, em Economia, e, e eu me formei em 2005. Em 2003, eu entrei como estagiário da área de análise de crédito da Icatu Hartford, que era uma gestora que estava sendo remontada com ex-executivos do Banco Icatu, e que já montava ali um braço de crédito, né? Então, eu comecei fazendo análise de crédito, primórdios do mercado, isso foi em 2003, né? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira versão da lei de falência no Brasil é de 2005. E, assim, gente, entre nós, assim, quando você começa a estagiar, pô, você pega o que aparece, né? Tem até uma história curiosa que eu, antes de... o processo que eu fiz para a Icatu foi o segundo processo da minha vida. Primeiro eu tinha feito um para a antiga Telemark, que virou Oi, que agora está em... Parece a falir, efetivamente, né? E aí, aquele processo enorme, teste de lógica, depois dinâmica de grupo, não sei se hoje em dia ainda tem mais isso, mas eu fui passando, cheguei na última etapa, e eram dois candidatos para uma vaga, e eu fui para entrevista com o gestor, e a área era para controlar roubo de fio de cobre aqui no Rio de Janeiro, né, como tinha muita coisa de fio, a área estava monitorando onde estava roubando mais, eles alocavam mais segurança, onde estava não tinha menos roubo, aí liberava e tal. E eu fui para essa entrevista né, começando estágio e tal, pô, eu falei, pô, com certeza tem interesse, eu adoraria fazer isso, não sei o quê. Você começa meio que na sorte mesmo, né? Não tem muito jeito. E acabou que eu não fui selecionado. Tinha dois candidatos, o gestor na época escolheu outro, e aí eu fiquei liberado e entrei no processo para Icatu e acabei caindo na área de crédito, aí sim, sendo selecionado, né? E super primórdios, o mercado muito incipiente e tal. Então, aprendendo a fazer análise de crédito, aprendendo a... E na época, como estagiário, eu fazia algumas coisas a mais. Eu fiz um pouquinho de risco de mercado, que precisava na gestora, eu peguei para aprender um pouco e fazer. Eu fiz um pouco de análise de risco de seguradoras, que também era uma técnica que a Icatu, na época, tinha parcerias com várias seguradoras e precisava entender o risco das contrapartes. E aí eu peguei um monte de livro lá de balanço, as normas contábeis de seguradoras são diferentes, né? A forma de analisar é diferente. Aí eu fui pegando um pouquinho para fazer, para aprender. Eu era meio curioso, assim, ia pegando, ia tendo coisa para fazer, eu ia pegando. Mas crédito foi uma formação como estágio muito boa, porque, diferente de bolsa, ou private equity, outras coisas, acaba que nesses outros segmentos você se especializa muito. Às vezes você vai lá ver, pô, estágio de análise de bolsa e só olha mineração, ou só olha banco, ou só olha siderurgia.
crédito a gente olha um monte de coisa, um monte de setor. Então, essa multidisciplinariedade de formação foi muito legal, foi muito boa. Aí eu fiquei lá na Icatu até 24 anos e com 24 anos eu fui convidado para começar uma área de research de crédito no UBS Pactual. O Pactual tinha acabado de ser vendido para o UBS e era uma área para fazer as recomendações de investimento em crédito para os clientes do banco. E aí a gente foi lá montar essa área. Depois teve a crise do Lehman Brothers, aquela confusão toda, o banco demitindo 20% do pessoal, os sócios principais do banco deixaram o banco e fundaram o BTG na época. Eu fiquei lá como UBS Pactual, fui para São Paulo. Nesse meio tempo acabou a área de research, eu fiquei um pouquinho na mesa lá de renda fixa e tal. Era uma época que entre nós aqui quase não tinha trabalho. A gente ia para balada, ia para academia, ficava 2 horas, porque o mercado estava assim, morto, né, após a crise do subprime, né? E depois as coisas foram retomando, né? Lá nos Estados Unidos se fez uma grande consolidação bancária, começou um pacote ali de estímulo monetário grande também, para ver se retomava a economia. Os sócios do BTG recompraram o Pactual do UBS, e aí o banco meteu uma quinta marcha e acelerou para caramba. Então eu virei sócio do BTG e fiquei lá por 7 anos, né? Até 2014. Em 2014 eu saí para começar um braço de fundos de crédito aqui na JGP, que era então uma casa muito focada em multimercado e ações. A JGP, ela foi fundada, o J da JGP de Jacusco e o G de Guedes, do Paulo Guedes, que por acaso foram fundadores do Banco Pactual, lá em 83, no ano que eu nasci, inclusive. Eu não cheguei a trabalhar com eles no Pactual, eu sou de uma talvez terceira geração lá do banco, né? Mas eu acabei aqui tendo esse contato com o André, o Paulo eu nunca encontrei pessoalmente. E aí a gente remontou aqui um braço de fundos de crédito na JGP em 2014. A gente começou com 36 milhões de seed money. Era uma estratégia quase uma excentricidade lá em 2014, se fazer crédito. O bacana era a bolsa, multimercado e tal. Mas acabou que o mercado foi mudando bastante, né? Eu tinha uma teoria de que crédito deveria se desenvolver no Brasil. Até então a gente tinha uma forma de financiar as empresas muito dependente de recurso público, de subsídio de crédito, aquela história de campeões nacionais, da Dilma, aquela política meio nacionalista, meio desenvolvimentista, BNDES muito grande, Banco do Brasil muito grande. Eu achava que aquilo não ia ser sustentável, não faz sentido usar o orçamento público para você subsidiar crédito para grandes empresas. Se for botar subsídio, subsidia para quem precisa, né? Microcrédito, sei lá, saneamento básico, mobilidade urbana, alguma coisa, mas, ficar dando dinheiro subsidiado para frigorífico, para empresa de papel e celulose, isso aí não tem muito sentido. Então, eu achava que isso em algum momento ia mudar e ia abrir espaço para o desenvolvimento do mercado de capitais. O André tinha uma visão muito interessante também, achava que crédito ia ser, como é nos Estados Unidos, um percentual maior da carteira das pessoas. Lá fora não tem uma carteira que é título público e ações. Geralmente você tem ali, tem até um portfólio muito famoso lá fora, que é o 60-40, né? 60% em bonds, né, em crédito, 40% em equities, né? Um portfólio meio clássico americano. E no Brasil isso era muito pequeno, então eu também achava que o crédito ia se desenvolver pela referência lá de fora. E aí a gente começou essa empreitada, então, 36 milhões de reais, éramos eu, um estagiário e um analista, que são hoje os principais sócios aqui da JGP Crédito também, o Antônio e o Nicolau. O início foi difícil, porque teve Lava Jato, teve 2 anos de recessão com a Dilma, a Lava Jato teve default para tudo quanto é lado, o crédito era meio palavrão, porque teve default em Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, todo esse complexo de empresas construtoras, e os caras, além de construtoras, eles tinham empresa de sonda, empresa de real estate, rodovia, empresa de saneamento, aí foi quebrando todo mundo junto. Então, até quem olha a série histórica de inadimplência no Brasil, ali, 2016 foi um pico histórico. E a gente teve 2 anos de recessão, né? Muita confusão econômica, né? Com a política lá do Guido Mantega e da Dilma, e resultou no impeachment, né? E na troca de governo do Temer com o Meirelles.
Quando veio o Temer com o Meirelles, se aprova a Ponte para o Futuro, TLP em substituição de TJLP, começa o processo de saneamento das contas públicas, devolve dinheiro dos bancos públicos para o Tesouro, e aí isso vai abrindo um espaço para o crédito via o mercado de capitais se desenvolver. A gente já estava com o nosso fundo ali rodando desde 14, pequeno na época, mas já estava. Foi até bom esse início, não ter sido um negócio de crescimento muito exponencial, porque senão a gente tinha feito besteira. A gente tirou esses 2 anos para acertar bem os processos, formar as primeiras pessoas e desenvolvendo as políticas, então foi bom. E aí, a partir de 16, o negócio começa a ganhar um crescimento maior, né? E a gente tem uma mudança também do lado do passivo, né, da indústria de fundos. A gente teve o advento XP, com uma pressão para abrir as plataformas de distribuição de produtos financeiros, né? E a XP lá atrás tinha muito esse pitch, assim, ó, pô, o banco está te roubando, teu dinheiro está na poupança e tal, e você está perdendo rentabilidade, e esse dinheiro começava a chegar na XP. Acho que a gente olhava e falava assim, por onde é que a gente vai alocar esse dinheiro agora? Porque, pô, fundo de bolsa não dá, o cara não aguenta a volatilidade. Pô, multimercado, se tiver um mês aí -1, -2% de rentabilidade, o cliente infarta. Aí falou, pô, esse negócio de crédito aqui é mais previsível, tem menos volatilidade, o Sharpe Ratio, né, a relação de retorno por volatilidade, ela é melhor. Então, o crédito estava bem ali para esse processo de abertura de plataforma. Então, ali começou a se desenvolver vários fundos de crédito, né? E a gente foi crescendo junto. Então, a gente até 2020 saltou lá dos 36 milhões de reais. Em 2020, ali na pandemia, a gente já tinha 3 bi e pouco, 3 bi 200. E na pandemia, os juros foi a 2%, né? E aí a gente teve uma grande realocação de recursos na indústria, né? Muita procura por produto alternativo, produto estruturado. Aí ali, pô, private equity, real estate, fundos de crédito estruturado, Fiagro, começa a abrir ali um espaço interessante ali de procura. A gente desenvolve essa plataforma, essas verticais de fundo, né? A gente consegue crescer para o lado de crédito estruturado, criar equipe, integrar todo mundo no mesmo guarda-chuva. E aí depois a gente faz um M&A também, né? Para criar um time de originação que pudesse alimentar esses fundos. Mas resumindo um pouco a história, hoje a gente está com 20 bi sob gestão aqui no braço de crédito, somos 60 pessoas hoje na equipe, 25 no time de originação. A minha cadeira foi se transformando também, né? Eu era um cara, eu fui treinado em análise de balanço, em análise de crédito, em fazer modelo, em fazer teste de estresse. E depois de um tempo eu tive que me adaptar para uma cadeira mais quase que executiva, né? De lançar produto, formar equipe, recrutar gente, encaixar áreas, desenvolver cultura corporativa. Eu tive que aprender um monte de coisa que eu não sabia fazer, que é uma regra da vida, né? A gente vive aprendendo. Então, hoje eu estou meio dividido aqui, faço ainda bastante parte de gestão com o resto do time aqui, mas tenho mais responsabilidade executiva também, de pensar a gestora como empresa, né? Como é que a gente alinha todo mundo, como é que cria uma cultura bacana, uma cultura que possa permitir a adaptabilidade contínua do modelo de negócio, a competitividade a médio e longo prazo, né? Quais os incentivos, um trabalho executivo para fazer. Então, uma história um pouco essa aí, fazendo um resumo grande aí para vocês. Bem legal, cara. Você citou várias coisas que a gente queria tocar um pouco na conversa, né? Então, a diferença entre a arte tradicional e a massa de crédito, como o JGP, um pouco de desbancarização, economia real. E eu queria saber de você, como você entrou no mercado de crédito já há muito tempo, como que ele foi se sofisticando e como também que as gestoras como a JGP foram surgindo e como elas funcionam. Gostaria que você emendasse um pouco essa parte, mais especificamente aí. Deixa eu contar algumas coisas para vocês. Eu me lembro bem da minha primeiro dia de aula na faculdade. A primeira aula que a gente teve, as turmas eram grandes, a turma tinha 60 pessoas, cara, na Federal Fluminense. Eu tinha um professor muito bom de introdução à economia. E eu lembro da primeira aula que ela estava tentando definir o que é economia, né? E, molecada toda entrando na faculdade, cada um falava um absurdo, um mal que o outro, ninguém tinha noção de nada. Então, ali a gente aprendeu que economia é
a organização ou a alocação dos recursos escassos da sociedade, né? É a ciência que estuda a melhor forma de se alocar esses recursos escassos, né? E as pessoas acabam associando muito a economia com dinheiro, né? Porque o dinheiro representa um conjunto de bens, né? O meio de troca, né? Mas pode ser comida, pode ser roupa, pode ser carro, pode ser tudo, né? Acaba sendo cambiável pelo dinheiro, né? Mas a economia é isso, na essência. E o mercado de capitais, ele é um ambiente onde se permite essas trocas, né? Inclusive temporais, entre quem tem poupança, pode trocar recursos para aquele que está demandando funding ali para inovar, para crescer, para empreender. O mercado é isso, né? O mercado é um ambiente onde a economia funciona, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei os meus primeiros dias de estágio, eu comecei, não tinha noção de nada, né? Não sei como é que hoje você já tem as ligas, já tem um pouco de noção de mercado financeiro. Na época eu fiz economia, você estava estudando Marx, John Locke, Adam Smith, Hayek, ainda mais com a faculdade federal, como a de vocês, né? Que no Rio era bastante politizada, assim, tinha um debate meio ideológico, tinha um negócio assim, mas o mercado mesmo tinha uma cadeira eletiva de matemática financeira, assim, que eu te ensinava a usar HP. E aí, na minha primeira semana na Icatu, eu comecei a perceber, eu me lembro que eu me assustava, porque a gente era a área de análise de crédito, aí passava o pessoal da mesa, e o cara passou e deixou o gestor um prospecto, assim, na minha mesa do meu chefe, na época éramos dois, e era uma nota comercial da Cosipa, que depois virou Uzi Minas. O cara falou assim, vocês analisam isso aí para mim, porque eu quero investir 11 milhões de reais. Quando ele falou isso, hoje ainda é dinheiro, 11 milhões de reais. Naquela época era um caminhão de dinheiro. E eu falava assim, meu Deus do céu. E meu chefe também, ele vinha da CSN, então ele estava acostumado com crédito de fornecedor, assim, ele liberava prazo para a CSN vender. Falou, esse cara aqui pode vender a 30 dias, esse cara aqui pode vender a 90. Mas, mercado de capitais mesmo, instrumento, como o mercado funcionava, o cara também não sabia muito, não. E aí tem uma apostilinha que até hoje está no site debentures.com.br, que é uma apostila sobre o que são debêntures. E eu me lembro que deve ter umas 15 páginas isso aí. Aí eu imprimi essa apostila e eu fazia faculdade em Niterói, né? E aí eu ia de barca do centro. Eu fui na barca lendo, o que são debêntures, para eu entender que diabo é isso aqui, como é que esse negócio, qual é a razão disso tudo. E aí depois disso eu tive um outro episódio, que foi um episódio interessante. Na minha formatura, eu encontrei uma professora, acho que do terceiro período de História do Pensamento Econômico, professora Ildete. E eu era um aluno, meu CR nunca era, meu CR era 7,5, assim, eu era ok, eu não era aquele cara de CR9 e tal, mas eu era interessado nas aulas, eu participava dos debates e tal. E aí, nessa aí, os professores acabavam me conheciam, porque eu dava minhas opiniões e tal, tinha aquele negócio. E aí eu encontrei essa professora e ela perguntou o que eu estava fazendo da vida, no dia da formatura, na cerimônia de formatura. Ela era paraninfa. E aí eu falei que eu estava estagiando na Icatu. E aí ela falou assim, fez uma cara de decepção, falou, Icatu, mercado financeiro, né? Eu falei, no mercado. Ela, nossa, que desperdício, a gente apostava aqui entre os professores que você ia seguir carreira acadêmica. E eu muito novo, né? Eu falava assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada na minha vida, assim? Estou tendo um caminho, né? E aí foi um período legal porque me ajudou a eu tentar encontrar um pouco de significado no que eu estava fazendo. Na época, os fundos de Decatu eram muito recursos de previdência privada e reserva técnica de seguradora, mas a previdência era até mais fácil de entender, né? O cara que fazia a previdência privada dele lá, começava a poupar aos 25, 30 anos, quando tiver 60, 65, ele tem a poupança dele. Na verdade, a gente estava alocando esses recursos desses poupadores em projetos produtivos, né? Às vezes era para uma estrada da CCR, às vezes era para uma usina da CPFL. Então, eu comecei a compreender um pouco a lógica e a função do que eu estava fazendo ali. E aquilo ali foi muito bom para mim, ter uma compreensão do valor e da lógica do trabalho, da forma como eu estava contribuindo para o todo, né? Para o mercado, para a sociedade. Quem se interessa aí por filosofia, tem os filósofos estoicos, um deles é o
imperador Marco Aurélio tem um livro de 130 depois de Cristo, que chama As Meditações de Marco Aurélio. E ele fala muito sobre isso, sobre o fato do homem ter sido feito para contribuir, né, para trabalhar para a cidade ali, para tudo, né? Então, acho que ainda mais quando a gente está novo, a gente não tem tanto essa perspectiva, né? A gente quer trabalhar, às vezes pagar dinheiro, às vezes para sentir uma satisfação ali de conseguir. Vocês fazem liga de investimento, pô, um trade que deu dinheiro, legal, escolhi uma ação que dava 10, virou 20 e tal. Mas eu diria para vocês que a razão é mais profunda do que isso. Acho que essa reflexão sobre o porquê de fazer as coisas, ela é muito importante para que não haja muita confusão, porque às vezes frustração e confusão vem de uma certa falta de consciência, assim, das ideias, do todo, e aí o pessoal novo fica meio desorientado, assim, sem norte, né? Mas acho que o segredo é esse, é atentar para o valor do que está fazendo, atentar para a importância da economia, a entender o mercado como um ambiente onde a economia pode efetivamente funcionar, se ele tiver de fato funcional, tiver bem regulado, tiver sem gaps de informação, tiver com um bom sortimento de instrumentos, tem uma série de fatores estruturais ali que permitem o bom desenvolvimento do mercado. E no Brasil, em particular, a gente tem um mercado financeiro muito bem desenvolvido, especialmente para padrões de mercados emergentes, né? Muito melhor do que o Chile, Colômbia, Peru, Índia, Rússia nem se fala. Então, para padrões de mercados emergentes, o nosso mercado de capitais, nossa regulação, nossa disponibilidade de instrumento, ela é muito interessante. E eu acho que é daí até que o crédito tem ganhado relevância. Primeiro porque a infraestrutura do mercado é boa, são muitos instrumentos, a regulação é legal, as leis ajudam na funcionalidade do mercado, né? E a gente tem uma economia no Brasil que tem dimensões continentais, né? A gente tem desde o pessoal que faz o agronegócio lá no interior do Mato Grosso, ou aí no Paraná também tem um polo de agro importante no sul, né? Passando aí por setores de serviços, de tecnologia, a indústria de processamento. Então, tem muita coisa legal no Brasil. Agora tem todo esse boom aí de data center, tem muita coisa acontecendo. Isso aqui é um continente, né? Não é um país muito pequeno como uma Colômbia, um país cuja economia é mais centralizada. E a gente também tem uma demografia bacana, né? Está se perdendo um pouco, mas uma demografia, um país relativamente jovem, né? Se comparado à Europa, então isso vira poupança e com muita atividade econômica aqui demandando investimento. E aí o mercado vai se desenvolvendo, o crédito via o mercado de capitais vai se desenvolvendo, mesmo com a competição do governo, né? Que não consegue fazer o orçamento aí bem feito, acaba competindo muito aí com o setor privado por esse recurso. A gente tem taxa de juros alta, você tem outros fatores aí que atrapalham a vida do empreendedor, mas mesmo assim o mercado tem se desenvolvido bastante, né? A gente tem desde as debêntures mais clássicas até instrumentos de securitização, os FDICs, os títulos via securitizadora, as debêntures participativas, né? Que é uma ação sintetizada num título de dívida, instrumentos com kicker, né? Que é um híbrido ali, tem um cupom de renda fixa, mas pode estar à disposição a um evento positivo ali no emissor. Tem muita coisa, muito de instrumento aí à disposição, né? Eu lembro que se a gente fosse um médico, hoje a gente tem um monte de coisa aí para poder usar, desde o bisturi clássico até um robô aí que dá para operar o paciente se precisar. Então, nessa toada que o crédito tem se desenvolvido, né? E com essa mudança de matriz de financiamento, né? A partir do momento que o governo tirou o pé um pouco desse negócio de banco público e parou de subsidiar recursos para o banco público, aí o mercado naturalmente ocupou esse espaço, né? E aí você foi mudando a matriz de financiamento, né? Redução de crédito direcionado, aumento de crédito via mercado de capitais. Acho que o pano de fundo é esse aí. Pô, show, Alexandre. Eu vi que você comentou ali um pouco sobre o mercado de bolsa,
e o de crédito também. Eu gostaria de entender, aí na visão da JGP, aí, no âmbito do crédito, obviamente, quais são os pilares fundamentais aí que vocês buscam para validar a capacidade de pagamento numa tese? Além disso, já aproveitando o gancho, eu gostaria de entender também o que derruba uma tese aí de crédito dentro da JGP. Sim, no final do dia, o arcabouço clássico de crédito ele segue sendo bem utilizado, né? A forma de projetar o fluxo de caixa, de pensar, ou que vocês devem ter estudado aí em microeconomia, as forças competitivas de cada indústria, né? Se tem barreira de entrada, se não tem barreira de entrada. É, isso continua sendo muito usado, a parte de contabilidade, né? Cada vez mais importante entender contabilidade. Infelizmente, a gente teve duas fraudes contábeis grandes recentemente aqui no Brasil. A gente teve Americanas em 2023 e agora a gente teve de novo o Ambipar, outro caso, e não é exclusividade do Brasil, lá fora também teve uma fraude grande para uma empresa de autopeça nos Estados Unidos chamada First Brands também. Então, compreender bem a contabilidade é super importante, é como se fosse, de novo, um médico com a capacidade de ler o exame do paciente, né? Se o cara não consegue ler bem aquele exame, dificilmente ele vai acertar o diagnóstico. Então, a contabilidade é o início, ele é o exame, né? Mas, na verdade, o que é muito determinante hoje para a gente, tanto para fazer o investimento ou para derrubar a tese, é tentar compreender um pouco da cultura daquela organização, né? Acho que os grandes erros de crédito que a gente fez aqui em 11 anos foram situações onde a gente olhou muito o número e pouco a cultura e as pessoas que estavam por trás daquele projeto, né? Então, você vê, um grande erro que eu acho que a gente teve aqui em 11 anos foi a AgroGalaxy, que até tem a presença em Paraná também, uma revendedora do agro, né? A AgroGalaxy foi uma tese que a gente tinha uma alocação no fundo de agro, até a gente conseguiu trabalhar um bom recovery depois ali, com uma estrutura mais sofisticada e tal, mas a gente achava que a empresa tinha tudo para não ter o problema que teve, né? A empresa tinha executivos com formação lá fora, com currículos super tarimbados, que por agro é difícil, geralmente é um pessoal sem uma formação técnica de finanças tão boa. Era uma empresa patrocinada pelo Aqua, era um fundo de private equity, né? Era uma empresa que tinha feito o IPO na bolsa, então estava com um balanço super capitalizado, estava com disponibilidade de capital. Você olhava, né, o quanto de patrimônio e caixa que a AgroGalaxy tinha, comparava com a realidade do agro, ninguém estava tão capitalizado como a empresa. Mas ali era uma estrutura de incentivos muito distorcida, né? Era uma empresa conduzida por um private equity que queria crescimento a qualquer custo e começou a fazer uma agenda muito agressiva de aquisições via troca de ação, aquisições que não faziam sentido, culturais ou até por vezes logísticos e de integração, mas que ajudavam a bombar a receita e o EBITDA da companhia no reporte contábil. Isso ajudava a puxar as ações, e era assim que o cara ganhava dinheiro. E no final a gente descobriu uma série de problemas de execução, né? Falha de controle de estoque, venda sem análise de crédito, falta de liderança executiva, confusão danada. Então, era uma coisa que na análise clássica talvez realmente você não pegasse, mas se você aprofundasse um pouco mais para entender os componentes culturais e o que movia efetivamente as pessoas que estavam por trás daquela organização. Hoje em dia, a gente já tem um aprendizado maior para conseguir esse tipo de leitura. Quando a gente sente que o pessoal está desalinhado em cultura, né? Ou na forma de pensar o mundo, ou na forma de pensar a organização, você tem que tomar um cuidado do caramba. Agora a gente teve esse caso grande do Banco Master, né? Que era um pouco isso, né? Um cara, um controlador agora que tá preso, né? Vivendo numa ostentação louca, camarote na Sapucaí, cheio de relacionamento com político, tudo amparado pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Então tem um pouco também de quase que uma noção
moral assim, na alocação também. Por mais que você possa falar, mas tem a garantia do fundo, garantia de crédito, mas tá errado. No final do dia, você vai acabar lesando o próprio fundo. Não, assim, não tem uma função quase que social você capturar esse valor, né? Então, de novo, tem uma reflexão mais profunda, né, de compreensão das coisas, né? Eu acho que esse é o desafio hoje, é tentar realmente entender o que move as pessoas, né? Nessas organizações que a gente acaba financiando, para além da análise clássica de balanço e da análise micro, e de cruzar um pouco os impactos de macroeconomia nos negócios também, que é importante, né? O Brasil não é o Japão, né, que a Selic vai de 2% a 15%, então isso afeta a vida do empresário. Importante entender também esse contexto do macro para o micro. Quem faz aí economia certamente vai ter uma formação muito boa e muito completa para, se quiser trabalhar com crédito, para seguir essa carreira. Bem legal. E você até comentou ali um pouco do macro, e acho que a JGP tem uma expertise de economia muito, muito reconhecida, né? E eu queria saber, pensando no Brasil, né, que a gente tem uma Selic que varia muito, é um fiscal não tão seguro. Como que funciona dentro da equipe econômica, não sei qual que é o tamanho da equipe de vocês, essa comunicação entre a equipe econômica e quem está de fato ali na ponta fazendo as análises de crédito? Vocês, um aumento da Selic, por exemplo, inesperado, pode fazer com que vocês desistam de uma tese ou, ou são mais dependentes, assim, falando na ponta ali da pessoa que está fazendo a análise fundamentalista? Eu diria, João, que está fazendo cada vez menos, tá? Porque, assim, quando eu entrei na faculdade de economia, em 2003, ainda tinha muito debate, assim, de modelo econômico, assim, efetivamente, pô, se discutia, pô, o que que é... Não muito tempo atrás, lá, quando eu entrei, em 2003, não, em 2001, na verdade, você tinha tido experimentos econômicos bizarros, né? Você pega um plano Collor, com fisco de poupança, é uma maluquice danada. Eu me lembro que na minha faculdade se tinha um problema macroeconômico no Japão, que, dado o componente cultural dos japoneses, que as políticas de estímulo fiscal não faziam muito efeito, porque o governo baixava imposto, como o Japão tinha vindo da Segunda Guerra e tal, ao invés do cara pegar aquele alívio de orçamento e consumir para ativar a economia, os japoneses preferiam aumentar a taxa de poupança. E aí o governo acabava não conseguindo gerar um estímulo efetivo. Na época tinha um economista japonês propondo o experimento do helicóptero money, né? Falou assim, porra, então aqui nada dá certo, vamos passar de helicóptero, vamos jogar dinheiro aí, vamos ver se essa galera pega o dinheiro e gasta, né? Então, na minha época ainda tinha umas experiências meio assim, uns conceitos de economia que eram meio doidos, assim. Tinha uma galera que achava que tinha uns atalhos, teve toda, porra, as experiências nos últimos 15 anos na Argentina, né, com os governos peronistas, que talvez tenha sido o último país aberto, assim, minimamente aberto, a tentar experimentos econômicos muito malucos, né? A gente teve um período ali muito também de ideias heterodoxas com a Dilma e com Manteiga aqui no Brasil, que deu no que deu, né? Mas a sensação que eu tenho, cara, é que hoje está chegando a uma certa convergência em termos de conduta macroeconômica. Não tem muito mais. Está muito claro hoje, as pessoas acompanham muito na lupa aí a dinâmica orçamentária, né? O quanto que o governo gasta, vis-à-vis o quanto que arrecada, a projeção de dívida PIB, isso estava tudo muito fresco. Você vê, em 2014, quando eu deixei o BTG e vim para cá, o Brasil tinha um grau de investimento, tinha um rating triple B, era grau de investimento. E na época o pessoal olhava as contas públicas e tinha um negócio, uma linha lá na conta pública que era o restos a pagar, que não entrava na rúbrica nem de dívida, nem de gasto, que era a tal da pedalada do Arnold Gushen, que foi o tal do problema ali que justificou o impeachment da Dilma. Pô, hoje é impossível acontecer isso, está todo mundo mega na lupa ali, qualquer autorização para se fazer uma contabilidade diferente, já está tudo muito monitorado. Então, eu acho que o macro hoje
tá todo mundo consciente. Eu acho que até o governo atual, quando escolhe essa dinâmica de arcabouço fiscal com esses carve-outs, né? O governo toda hora aprova alguma coisa que não conta na regra do orçamento. O governo sabe que comprou o tempo ali para até o final do ano que vem, né? 27 vai ter que ser feita uma rearrumação de conta pública, né? E aí é como se fosse o orçamento da nossa casa, né? Pô, se a gente tem 5 mil de salário, tem que gastar, pô, 5 mil no máximo. Se tem um mês que gasta assim 500, no outro você vai ter que gastar 4.400, o 500 mais os juros do que você, né, estourou ali. Então, acho que todo mundo tem um pouco dessa noção hoje. Então, o que acontece? Qual que é a grande dúvida macro para ano que vem, em particular, que é um ano de eleição? Se a gente tiver uma troca de governo, muito provavelmente vai ser um governo de centro-direita, né, e que vai receber do mercado o benefício da dúvida. Então, vai ter um certo rally nos ativos financeiros, o dólar vai estar mais baixo, a ponta longa de juros vai estar mais baixa, o valuation de bolsa vai estar um pouco mais alto, e isso vai suavizar um pouco o tamanho do esforço que o governo vai ter que fazer, porque o vento vai estar meio a favor, assim, vai estar mais barato captar recurso, né? Não vai ter tanta pressão inflacionária por causa do câmbio, mas algum ajuste vai ter que ser feito. Se o governo atual for reeleito, a dúvida é como vai ser feito essa arrumação, né? Pode ser um negócio desordenado ou pode ser um negócio ordenado. Desordenado tem dois tipos, desordenado longo ou desordenado curto. Desordenado longo foi a Dilma com o Manteiga ali em 2014, 15, né? Ele foi desordenado longo. Ali deu 2 anos de inflação, de recessão, deu inadimplência para tudo quanto é lado, ali foi um problemaço. Ali, inclusive, estourou depois de greve dos caminhoneiros, teve outras distorções micro que o pessoal criou ali que eram outros problemas. Mas dificilmente hoje, com a mobilidade de recursos que a gente tem, com ETF, com cripto para externar capital, eu acho que a deterioração de mercado ela é tão rápida que não dá para o cara ficar 2 anos fazendo besteira. Pô, só de manifestar a intenção, o dólar já está lá no 7, a inflação já está lá em cima, o juro já está lá no alto de novo. Está tudo muito rápido, a mobilidade de capital, conforme o país vai se abrindo, né, limita esse espaço de condução econômica muito, muito doido. Então, acho difícil ter 2 anos como foi Dilma ali de doideira. Pode ter um desordenado curto, né? Um exemplo de desordenado curto foi dezembro do ano passado, quando o Haddad fez aquele anúncio do pacote de gasto junto com a reforma do imposto de renda. Porra, deu um barato voa louco no mercado, o câmbio foi a 6,30, a NTNB foi a 8,5, a bolsa, porra, derreteu. Só que o que acontece? Em janeiro, porra, já estava todo mundo trabalhando para botar o carro no trilho de novo. Falou assim, beleza, vai ter aqui o imposto de renda, mas pô, é fiscalmente neutro, porque vai ter a compensação lá no pessoal que recebe mais. Pô, já estava todo mundo suando para botar o trem no trilho, né? Então, assim, eu acho que vai ser por aí. Mas eu acho que o macro é isso, né? Acho que o macro vai oscilar ali um pouco, pensar que a Selic de equilíbrio, que talvez seja a variável mais importante para o crédito, ela vai oscilar ali entre 9% e 13%, sabe? Talvez ali. E aí, a tese tem que passar nos dois cenários, né? Ela tem que parar de pé com a Selic a 13, tem que parar de pé com a Selic a 9. Se não parar de pé, tem que ver lá. Talvez não tenha que fazer o crédito, né? Pô, show, Alexandre. Eu queria comentar agora, eu vi que você comentou um pouco do case da AgroGalaxy, que infelizmente por questões de governança não foi muito interessante, né? Mas um case que abriu muito o nosso olhar, assim, foi o case da CVC, né? Porque, cara, no meio da pandemia ali, uma empresa de turismo e a JGP mantém a posição ali, vocês fazem aí um dos maiores cases. O que que motivou aí, que vocês viram de diferencial aí do mercado para manter a posição? Então, tem algumas coisas que a gente, em geral, gosta, assim, nas teses. Por exemplo, em geral, por empresas líderes de mercado, elas logram benefícios da escala, né? A CVC é a maior operadora de turismo do Brasil, né?
Naquele momento, a gente teve um problema grande que veio muito da restrição de turismo por conta da pandemia, né? Mas a gente pensava o seguinte, porra, se a CVC não sair viva do outro lado, é capaz de sobrar nenhum operador turístico no Brasil. Em algum momento há de se restaurar o turismo, né? Então, tinha uma avaliação positiva em relação ao tamanho, ao posicionamento da companhia. A gente teve uma surpresa positiva também com o retorno dos antigos acionistas da CVC, que se provaram grandes líderes, né? Acho que a execução que o management está fazendo na CVC, ela é muito boa. Isso conta muito, pessoal, assim, a liderança, a condução. Nenhuma empresa, poucas empresas, tirando ali monopólios naturais, uma estrada, uma PCH, que independe de management. É muito comum que a gestão executiva seja, chave na operação, né? Isso até é interessante, tem um cara que eu gosto, que é o Martin Escobar, não sei se vocês acompanham, do General Atlantic. Martin fala assim, os meus maiores erros como investidor de private equity foi não entender que alguns executivos tinham o poder de transformar negócios, né? Aí ele conta a história, quando ele foi visitar a Uber em Nova York, lá no início, que a Uber estava precisando, uma das primeiras rodadas de capitalização, ele falou, cheguei no galpão, um monte de limusine preta, eu falei, isso aqui é um horror, quem é que vai andar de limusine? Pouquíssima gente anda de limusine. E ele falou, eu fui embora, só que eu não parei para prestar atenção. Aquele cara que começou um business de limusine ia transformar aquele business num super aplicativo de mobilidade urbana, né? Então, esse é o poder de transformação dos negócios que determinadas pessoas, determinadas culturas têm para o bem e para o mal, né? A transformação ela pode ser positiva e a transformação pode ser negativa, como foi a AgroGalaxy, né, que a gente comentou, se a cultura não for boa. Então, acho que o papel dos executivos ali em CVC foi muito determinante, né? E tinha um outro componente, eu não sei quem já leu alguma literatura clássica de crédito aí, tem o tal dos 6 de crédito, né? Não lembro, são 4, 5 ou 6 de crédito, caráter, capacidade, eu nem me lembro mais, mas tem os 6 de crédito aí, depois dá uma bugada aí, joga no GPT aí, que ele vai te dar. Mas ali teve um componente importante, era o componente de willingness to pay, de vontade de pagar. Isso é muito interessante, porque desde o início da renegociação, do reperfilamento de CVC lá na pandemia, os caras chegavam, sentavam na mesa e falavam assim, gente, me fala aí como é que vocês querem fazer para a gente pagar certinho a dívida, quer botar aqui spread, quer botar para que prazo, porque a gente não tem outra opção. Pensar numa recuperação judicial, na CVC é a morte do business. Quem é que vai comprar um pacote para viajar para o Réveillon no Nordeste de uma empresa em recuperação judicial? Se você, vou pagar isso aqui, na hora de embarcar, não tem nada, né? Então, since inception ali, teve muito willingness to pay. Os caras sempre falavam, fala aí o que vocês querem que a gente vai fazer. Então, o negócio não ficou litigante, assim, não virou uma briga, que às vezes vira, dependendo da reestruturação que você faz. O papo é mais difícil, é mais torto, o buraco é mais embaixo. Então, lá sempre o papo foi muito, muito tranquilo também. E aí retomou o turismo, a empresa se beneficiou da condução executiva, do posicionamento de mercado e foi retomando as margens e tal, e foi repagando. Ou seja, a gente teve até um pré-pagamento, possivelmente carrega bastante tempo. A gente foi pré-pago agora, 25%, 20% ou 25% da empresa antecipou, pré-pagou a dívida. Então, assim, esse foi um case muito interessante para a dívida, mas não foi um case tão legal para o equity, né? Se você pega a ação da CVC, a ação continua ali com market cap então, de 1 bi, não virou um negócio extremamente apelativo. E aí tem outras razões por trás, né? Hoje você tem concorrência aí das agências virtuais, né? Tem a Decolar aí, que acaba sendo um competidor, né? Você tem, a despeito do turismo ter retomado no pós-pandemia, hoje a disponibilidade de renda, né? O endividamento das famílias está sendo um complicador, né? Quando a gente conhece aí que falava, viajava todo ano, ia para Nova York, eu ia para fora, alguns estão falando, agora eu viajo uma vez por ano e vou para o Nordeste. Outros nem viajam mais de uma vez por ano, outros falam, viajo um ano sim, o ano não, né?
ou viajava com a minha família toda, agora viajo só com a minha esposa. Está acontecendo, né? E a restrição de renda está virando um problema para o consumo discricionário, né? Então, isso acho que tirou um pouco de apelo do case para o equity, mas para dívida ele funcionou super bem. Bem legal, cara. Obrigado pela explicação também. E agora mudando um pouco de tópico, assim, eu vejo você falando muito sobre o direct lending e a gente sabe que, pô, junto do crescimento gigante do mercado de crédito nos últimos 15 anos, o direct lending fez pô, grande parte desse número fora do Brasil, né? E eu queria saber, tipo, diante disso, como que você enxerga o cenário do direct lending no Brasil hoje e como que você acha que é essa fronteira de crescimento desse ramo? Você acha que ela tem espaço para crescer no Brasil? E se sim, também, se acha que sim, também gostaria que você justificasse. Se não, também. Ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês, assim, qualquer produto tem que resolver um problema, ou qualquer serviço tem que resolver um problema, né? A gente não pode achar que o trabalho é sobre a gente. Pô, o que que eu gosto de fazer? Claro que você tem que exercer uma função que te dê prazer, mas essa função ela tem que servir alguma outra pessoa. Senão vira, pô, jogar uma bolinha de gude, soltar pipa, porque aí você é o teu hobby, né, não é o teu trabalho. O trabalho tem que atender alguém, né, tem que resolver algum problema. E, e o Direct Lending vem um pouco nessa pegada, né, porque até pouco tempo atrás, a disponibilidade de produto de financiamento era exclusivamente dos bancos. E os bancos têm plataformas muito rigorosas de produto. Você vai lá no Bradesco e fala assim, pô, eu tô precisando de um dinheiro aqui para minha fazenda. O cara fala, meu amigo, tem um plano safra, tem financiamento de maquinário e tem antecipação de capital de giro. Eu falei, não, eu precisava de uma coisa diferente, porque eu queria reflorestar um pedaço da minha propriedade, porque eu quero colocar alguma cultura ali nativa, alguma cultura produtiva que não precise de extração, sei lá, café, banana, macadâmia, cítricos, né? E é um ciclo mais longo, vou ter que preparar a terra e depois eu tenho até os créditos de carbono para vender, para além dessa produção que eu estou colocando. Pô, o gerente do Bradesco vai olhar e falar assim, porra, que papo de doido esse, nem fala essa língua, meu amigo, aqui é só isso, ou é desconto de duplicata, ou é compra de maquinário, ou é antecipação de capital de giro, sei lá o que é isso aí. E a verdade é que as pessoas estão demandando cada vez mais customização, né? Quem acompanha a rede social aí até... Hoje em dia tem influência de tudo, tem influência da terceira idade, tem influência do evangélico, tem influência do pescador, tem influência... Tá customizando, né? E o Direct Lending tem essa grande prerrogativa de você customizar a solução de capital para o tomador final, né? É, Recentemente, a gente tem aí a criação dos veículos para financiamento de data center nos Estados Unidos, por exemplo, né? Só focado nisso. Então, essa é o pano de fundo. É por isso que esse negócio tá crescendo lá fora e está ganhando tração aqui, porque é um tipo de produto financeiro que resolve o problema, né? Você pegar um outro exemplo, andando um pouquinho para trás, o Nubank, né? O Nubank hoje é o banco mais valioso da América Latina. Qual era o problema que o Nubank originalmente resolvia? Alguém lembra aí? Lembra aí, João? O que o Nubank resolvia ou não? Você não ter que ir até uma agência? Ah, bom problema. Na verdade, ele resolvia dois. Esse é um problema importante. Isso aí é uma pesquisa que acho que era para pessoas de menos de 30 anos. Qual que era a pior atividade, na opinião deles, de fazer, né? E a agência de banco foi primeiro, ganhou de ir ao dentista. A pessoa preferia ir ao dentista do que ir no banco. O tamanho era o horror de ir ao banco. Mas, na verdade, o Nubank resolveu também um outro problema, que foi dar um cartão de crédito para as pessoas, que as pessoas teriam certeza que não seriam roubadas, né? Quem tem cartão de crédito aí sabe, o banco oferece, unidade zero. Aí, porra, daqui a pouco você olha a tua fatura lá, porra, R$19,90, R$39,90, porra, essa era zero. Aí você tem que ligar lá na agência, ficar batendo boca com o cara.
Então, o Nubank resolveu um problema, falou, meu amigo, aqui não tem, aqui é preto no branco. O cartão é gratuito, não tem anuidade, nunca vai precisar acontecer isso, você tem que ligar para pedir para estornar a anuidade, e ainda tem o benefício de não precisar ir na agência, né? E resolve tudo pelo celular e tal. Então, resolveu um problema. E só que esse era um problema muito grande de muita gente, por isso que o Nubank escalou tanto, né? E aí com uma condução executiva muito boa, né? Com adoção de tecnologia, trabalho de branding, de marketing do Nubank incrível, né? Muita coisa bacana ali no case. Então, o Direct Lending é um pouco isso, né? Ele está crescendo porque é um problema que precisa ser resolvido hoje na sociedade. As empresas, os produtos rígidos bancários de financiamento não atendem mais grande parte das pessoas. As pessoas querem customização. Os projetos demandam customização, né? É nessa que boa parte do crédito está migrando de banco para fundo, né? Um movimento muito emblemático, especialmente nos Estados Unidos. Inclusive, hoje saiu um super relatório sobre o tema do Citibank. Depois eu posso encaminhar. Vou mandar. O Gabriel tem o WhatsApp do João aí, não tem, Gabriel? Tenho sim. Eu vou te mandar aqui, ó, depois você manda para a turma aí. Maneiríssimo relatório que saiu Perfeito. hoje sobre o tema. Mandei, depois o Gabriel manda para vocês. Perfeito, obrigado. Pô, show. Agora, para finalizar aqui, Alexandre, voltando um pouco mais para esse bate-papo de carreira que a galera gosta muito de conversar, a gente queria entender o que que você indicaria para uma pessoa que está querendo entrar em crédito e principalmente para se diferenciar no mercado daqui a uns 10 anos. Cara, eu acho que uma formação multidisciplinar é muito importante e uma formação conceitual de base, ela também é importante. Eu fui descobrir, eu estudei escola de padre, eu não sou católico praticante, eu tive ter tido a formação católica, não costumo ir à missa, mas a religião ocupava um pouco de norte filosófico para muita gente. E a religião ocupou o espaço de filosofia, ali, principalmente no pós-Grécia, né? E, e, e pensar a filosofia é muito importante, porque é a reflexão sobre como as coisas funcionam, como a gente funciona, como as sociedades funcionam. É a forma de interpretar o trabalho, é a forma de interpretar os prazeres, a forma de pensar a ética. Tem muita coisa legal em filosofia e, infelizmente, parou-se de se ensinar filosofia. Hoje tem muito conteúdo bacana, gratuito, acessível de filosofia. Tem a Casa do Saber aí, que é uma plataforma de cursos de curta duração, que é paga, mas não é caro, não. Deve ser uma assinatura anual, deve ser R$ 200. Super legal. Tem uma escola chamada Nova Acrópole também, que tenta tornar a filosofia acessível para mais gente. Cara, e acaba sendo um conhecimento de base que permite a gente pensar várias coisas em cima de valores e de noções que às vezes faltam, às vezes as pessoas se perdem num coletivo de redes sociais, de uma competição que às vezes não gera um preenchimento, uma satisfação real, e quem tem a sorte de ter esse tipo de acesso, de formação, eu acho que é muito privilegiado. E por que eu falo isso? Porque hoje a gente está vivendo uma era de disponibilidade absurda de informação, pela inteligência artificial, pela tecnologia. Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês jogam aí no chat GPT, repete essa pergunta que você me fez aí no chat GPT, ele vai te dar um roadmap técnico. Pô, você tem que estudar isso, aquilo, pá, 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 pá. Então, isso está muito disponível, né? Então, o conhecimento técnico deixou de ser um grande diferencial. O comportamental passou a ocupar esse espaço. A capacidade pessoal de criar
sentido nas coisas, de criar conexão entre as pessoas, seja com o pessoal que trabalha com vocês, seja com o cliente, seja com o concorrente, seja com o governante. Essas aptidões humanas, comportamentais, cara, isso o AI não vai quebrar. Então, eu acho que o futuro vai ser um futuro onde aqueles profissionais que demonstrarem esses social skills, essa capacidade de ter empatia, de ter uma percepção mais ampla e usar a tecnologia nesse contexto, onde a compreensão do problema é profundo, e aí, inevitavelmente, vai passar por uma compreensão da natureza humana, vão se diferenciar. Então, eu acho que é por aí, cara. Acho que os próximos 10 anos vão ser muito diferentes aí dos últimos, com toda essa onda de AI e tecnologia disponível. Pô, bem legal. Confesso que não esperava uma resposta no de filosofia, assim, gostei muito dessa sobreposição que você fez entre a análise e a filosofia, né, o pensamento. E acho que para finalizar daí, abrir para algumas perguntas para o pessoal que tiver. Acho que o Henrique também tem uma, então acho que pode começar e daí quem tiver alguma pergunta em seguida pode levantar a mão ali. Bom, então vou iniciar aqui as perguntas. Eu confesso também que fiquei bem surpreso com essa resposta. E uma das perguntas que eu tinha para fazer, cara, que você foi falando assim sobre, o fundo de private equity acaba ficando muito especializado, o fundo de equities acaba ficando muito focado numa tese muito específica. E eu queria perguntar o quão interessante você acha que é o crédito para uma escola geral do indivíduo, né, de entrada, eu digo. E agora não só de um lado técnico, né? Porque essa pergunta tem um âmbito técnico, mas também de um lado humano agora. Então, olha só, eu até dei, outro dia eu fiz um podcast, não sei se vocês ouviram, com o Lucas, eu dei esse exemplo. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E aí estou lendo mais sobre isso, me inteirando mais sobre isso. Qual é a melhor formação para oferecer para os meninos? O melhor jeito de fazer, né? Porque a gente também não tem as referências de parentalidade dos nossos pais, mas, pô, ninguém te ensina a ser pai, né? Tá uma teoria muito disponível para isso. E aí vem um pouco dessa lógica, né? O que a gente faz? A gente especializa muito as crianças muito cedo ou deixa eles experimentarem e tal? Para determinadas funções, a especialização ela é boa, mas em geral são funções onde o pessoal chama de ambiente gentil de aprendizado, onde as regras não mudam. Então, por exemplo, se alguém joga tênis aí, pô, a regra do tênis muda. É aquilo ali, as linhas são aquelas, né? O saque é daquele jeito. Então, se você treinar muito, você vai melhorar muito, a regra está bem definida. Os tenistas precisam, em geral, de muitas horas de prática para virarem grandes tenistas. O golfista é a mesma coisa, o artista de música clássica é a mesma coisa, o jogador de xadrez é a mesma coisa. Então, ali o ambiente está muito controlado, tá? Qual que é o problema? Nesse ambiente, o AI detona, cara. Então, a maior parte das pessoas, para funções cujas regras são definidas, estáveis, acho que por quem quiser ir por esse caminho vai sofrer uma concorrência louca de um AI. Então, pode acontecer de uma empresa decidir não ter. Já está acontecendo isso aqui com a gente. Designer de apresentação. A gente tem uma designer aqui que foi virando uma designer melhor, porque ia trabalhando os layouts, e vendo palheta, mas, cara, daqui a pouco você pede para o AI e não vai precisar mais de designer daqui a pouco. Né? Então, a pessoa que só é um designer corre esse risco de ser disruptado pelo AI. Você tem uma outra perspectiva que é uma perspectiva onde as regras mudam constantemente. Né? Por exemplo, as sociedades vão mudando, as pessoas vão mudando, os interesses vão mudando. Quando eu estudava economia, em geral, a cesta de referência que a gente tinha para economia era a cesta de referência do IPCA, que tem lá um pouquinho, tem comida, tem recreação, tem transporte, tem algumas coisas lá, e era uma cesta meio padrão. O que é a cesta hoje? Né? Hoje já tem o pessoal escrevendo sobre economia da atenção, falando assim, cara, isso não é mais o bem escasso. O bem escasso é a atenção das pessoas. Então, a pessoa não quer mais saber disso, a pessoa quer comprar o batom da menina que namora o Vinícius Júnior lá, é outra parada. Então,
Então, assim, a regra muda muito, né? As sociedades vão se desenvolvendo e, nesse sentido, é, a formação ampla ela é muito importante. Conhecer um pouquinho de cada coisa, ter uma boa carreira de base. E aí o crédito é muito legal, porque o crédito te dá exposição a muita coisa, né? É muito difícil ter um especialista de crédito de siderurgia. Geralmente a gente vê muita coisa, né? Então, essa evolução de perspectiva é o grande barato do negócio. Por exemplo, eu fiz economia, né, sou suspeito para falar, mas pô, economia é uma formação super eclética, né? Às vezes, na escola de economia, a gente dá até um pouco de revolta em determinada época da formação. Você fala, porra, por que eu estou perdendo tanto tempo lendo essa porra de Hayek? Onde é que eu vou aplicar isso no meu trabalho? Mas isso faz parte de uma ginástica mental, de ampliar as suas perspectivas e te deixar um cara mais pronto para se adaptar, usando umas referências, sendo capaz de fazer mais associações. Então, essa formação generalista, para mim, é a chave, entendeu? Aproveitar bem, abrir a cabeça, experimentar coisa, se manter intelectualmente curioso, e evitar uma especialização muito cedo, porque quem fizer isso vai ficar no risco de perder para o AI. Bem legal. E acho que para finalizar aqui, eu fiquei com uma curiosidade um pouco mais específica dali. Eu já vi você falando muito, essas falantes ali, daí o Daniel já pode perguntar, mas tu fala muito sobre economia real, né? Ter contato com o empreendedor, até que você é um empreendedor, né? E queria saber como que é o processo desde que a JGP vai originar uma transação, originar um crédito, esse contato com o empreendedor, até sair o resultado final do produto. E, olha que interessante, eu até fazendo um gancho lá com a CVC. Determinadas atividades demandam essa interação humana. Teve uma época que o pessoal falou que tinha uma onda aí do pessoal falar robô para fazer assessoria de investimento, para otimizar portfólio e tal. Meu amigo, o robô funciona bem até o dia que dá um Covid ou um Wesley Day e a porra do portfólio está lambendo 10%. Aí não tem robô que salve, você quer falar com uma pessoa. É igual aquela turma que falava que ia ter robô para fazer diagnóstico, o robô é muito melhor que o médico e tal. Cara, se eu tenho risco de ter câncer, eu não quero receber essa notícia de um robô. Eu quero falar com a pessoa, não quero saber. A CVC está posicionando hoje muito para até conseguir escapar da competição das agências virtuais. Ela está apostando muito na rede de franquias físicas, né, de lojas físicas, principalmente no interior. O cara que vai passar férias com a família, esposa, 2 filhos e tal, no Nordeste, é uma compra cara. Se o cara vai passar uma semana no resort com passagem aérea, vai custar R$ 50.000. É uma compra que o cara não necessariamente, ainda mais no interior, quer fazer na Decolar.com. Porque, pô, vai que alguma coisa dá errado. R$ 50.000 é uma grana, pô, pro orçamento familiar. Então, eu quero ir no sábado lá na lojinha, eu quero sentar com a moça, eu quero ver o catálogo, para eu fechar a compra de R$ 50.000 das minhas férias lá no resort na Bahia. A originação é muito isso também. O cara não quer tomar uma linha de crédito com um Google Ads que sobe ali. Ele fala, porra, sei lá se tem uma taxa escondida, se tem uma cláusula de vencimento antecipado que vai ser acionada amanhã e eu vou ter que vencer minha dívida e o cara vai vir me executar. O crédito é inerentemente confiança, né? Tem que ter uma relação de confiança, tem que ter uma conexão humana para esse negócio funcionar, né? A palavra crédito mesmo, a etimologia vem do acreditar, né? Na capacidade de você dar a dúvida ali na pessoa, né? De você realmente acreditar que você vai ser repago. Então, a conexão humana ela é muito importante. Então, a originação proprietária, ela está ficando E aí, de novo, também cruzando com o Direct Lending, ela está ficando muito importante, porque o cara que vai lá na ponta da economia real né, mostra as possibilidades de solução de capital que a gente pode oferecer para aquela organização
e cria o canal de confiança com o empresário, de modo que o cara sai e fala, porra, legal, vou fazer um negócio com a JGP Crédito, né? Vou fazer diretamente uma operação. E eu vou te falar, é um negócio muito louco, porque não é difícil, não é que você tem que ficar ali gastando uma saliva enorme. Os caras já são meio putos com o banco, assim, não é... O cara, na hora que aparece a alternativa, o cara, porra, meu, fechar, vambora, vou com você, eu odeio esse Bradesco, odeio... O cara fica me entupando uma venda cruzada aqui, uma previdência que não tem pé nem cabeça, uma... Porra, Banco do Brasil, um horror para fechar a porra do contrato. Agora aparece uma alternativa, aí é um efeito meio Nubank, né? É um negócio que, porra, meu, tem um Nubank, tem um Inter, tem um, porra, meu, muito melhor, esses bancos antigos aí. Mas é muito importante essa conexão, né? E é daí que você consegue fazer negócio. Bem legal. Acho que o Daniel tinha levantado a mão ali, daí pode Boa perguntar. noite, Alexandre, tudo bem? Acho que vocês estão me ouvindo, né? Sim. Estamos Perfeito. sim. Me chamo Daniel, faço economia ali na UF, me identifiquei bastante com o que você tinha comentado ali sobre Hayek. Aliás, amanhã tem uma prova sobre Hayek, então espero que dê tudo certo. Vou fazer uma pergunta mais pessoal, assim, comportamental. O que que você, como portfólio manager e partner ali da JGP, espera ver num estagiário, assim, no momento que ele entra? Visto que ele não tem muito conhecimento técnico, assim, uma parte mais comportamental. É comportamental na veia, cara. Comportamental é muito mais importante que o técnico. O técnico ninguém sabe porra nenhuma. Sendo direto, quando começa, né? É muito mais o comportamental. É a forma como o estagiário percebe o trabalho, a função. Às vezes a gente percebe, né, estagiários aqui que isso até aconteceu muito no Pactual. O Pactual era engraçado, porque o Pactual era um banco meio raiz, assim, de seleção de estagiário. Quem, não sei quem deu o livro aí, é legal de ver depois, tem um audiobook também. E era muito... O Pactual não tinha RH, gente que contratava... pô, esse moleque aqui é esperto, esse cara que eu conheço, o cara é bom. Era um meio puxando o outro, meio que no feeling e tal. Mas no final do dia, as pessoas ali tinham uma noção do padrão comportamental que era desejável no banco, que é o cara que se adapta, é um cara que não tem tempo ruim, um cara que, pô, hard worker. E lá no Pactão, uma época, o banco começou a crescer, a gente contratou um time de RH, e veio umas moças que tinham estudado RH lá fora, fizeram um processo super, pô, robusto. E aí começou a aparecer lá, pô, filha do cardiologista mais famoso de São Paulo, da galera, aquelas escolas, né, top lá de São Paulo, todo cara que estudava lá fora, em inglês, não sei o quê. Mas, porra, não tava ficando bom, cara. A gente falou, porra, não é isso, é de fato o comportamental, né? Então, em geral, cara, o cara que percebe o trabalho como uma forma de contribuição é muito mais desejável do que o cara que percebe o trabalho como o exercício de uma função individual. Eu preciso trabalhar porque eu preciso ser efetivado, eu preciso ganhar bônus, eu preciso ter dinheiro. Isso acontece naturalmente, desde que efetivamente o trabalho resolva o problema das pessoas. Claro, de novo, você tem que ter prazer no exercício da sua função, mas tem que resolver o problema. Trabalho e produto, nesse sentido, são muito parecidos. Produto que não resolve o problema, porra, tá fadado a dar pau. Não sei se vocês se lembram, na época de pandemia, teve um boom, um negócio de milhas, 1, 2, 3 milhas, max milha. Isso resolve o problema, cara? Isso era uma pirâmide, explodiu todo mundo, o negócio meio que sumiu. Isso não resolve o problema. O produto tem que resolver o problema, e trabalho tem que resolver o problema. Então, quem tem essa disposição de resolver problemas, geralmente é o perfil bacana para ter na companhia. É isso que chama atenção. Perfeito, muito obrigado. Só fazer a mesma pergunta, se você fosse recomendar algum livro, assim, filosofia para a vida, qual seria? A filosofia é um troço pesado. Nem eu li. Eu li talvez um livro só de filosofia, que foi o Reflexões de Marco Aurélio, e dá para ler, apesar de ser um livro bem antigo, é interessante. Agora, a filosofia funciona bem os cursos curtos, né? A Casa do Saber tem umas coisas muito legais, vale a pena a assinatura. São cursos de 3 horas, 4 aulas e tal, você vai, pá.
E tem um livro que eu recomendo bastante, chama, e aí conversa bastante com uma parte de formação de vocês, que é Como os Generalistas Vencem Mundos de Especialistas. É um livro do David Epstein. Um livro muito bacana, acho muito legal, vale a pena ver. Pô, perfeito, então. Pô, muito obrigado, Alexandre. Não esperava que a conversa de crédito ali, carreira e em asset ia terminar com filosofia. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí por ficar com a gente até 8h20 e quase 1 hora de conversa. Então, Legal, foi um prazer, conta com a gente aí, o que vocês precisarem, o Gabriel está à disposição aí para ajudar também, e boa sorte aí para os próximos passos de carreira. muito obrigado, cara. Falou? Contem Obrigado, conosco, Gabriel, pessoal. também.